Bom, então, hoje a gente vai ter um episódio que vai ser um pouco difícil para mim, eu confesso. A gente vai trabalhar com script, com programação. E programação é algo que eu, cafezinho, eu não sou particularmente profissional. Realmente a minha skill set ela é mais voltada, né, para Blender, para modelagem, para construção, do que realmente para script. Mas eu sei algumas coisas aí, o suficiente para poder fazer coisas mais simples. Então é exatamente isso que eu vou passar para vocês. Eu vou passar a ideia geral de como a programação funciona no Roblox, e a partir disso, com essa base, vocês vão conseguir, enfim, ir melhorando e pesquisando. A gente tem vários recursos no DevForum, na nossa documentação, então qualquer lacuna que tiver que não for preenchida aqui, que vão ser várias, porque tem muita coisa que dá para se falar de programação, vocês podem estar utilizando essas ferramentas, essas documentações. Inclusive o assistente de IA, né, que a gente tem aqui já, ele é muito bom para isso. Olha só, acabei de ser notificado do desafio aqui. A nossa assistente de IA é bem boa para isso. Se você estiver empacado, se você estiver travado com alguma coisa, você consegue, pelo assistente, sanar essa dúvida, certo? Então, bom, vamos então ao que realmente interessa, que por hoje não é o café, não esse café pelo menos, é a programação. Então vamos lá. O que a gente precisa entender de programação antes de realmente fazer essas coisas? Bom, a programação no Roblox, ela segue a linguagem do Luau, que é uma linguagem variada aí do Lua, que é brasileira, inclusive. Salve aí pra galera do Rio de Janeiro, que criou o Lua. Uma linguagem, então, de programação, a Luau, que é nessa versão do Lua. E é importante lembrar que dentro da Roblox a gente tem 3 tipos de scripts, 2 na realidade, o terceiro eu não vou abordar aqui agora porque é um pouco mais complexo, mas a gente tem o script local e o script de server, digamos assim. O script de server, ele vai rodar no servidor. Então, tudo que tiver no script servidor, ele vai rodar realmente no back-end, digamos assim. Então, ele vai rodar no estúdio e as coisas que ele fizer, tudo que esse script modificar, tudo que esse script fizer, ele vai ser replicado para todos os clientes. Então, o servidor vai mandar essa informação para o cliente. Em contrapartida, o script local, ele funciona localmente. Então, ele vai funcionar no player, digamos assim. Então, ele vai funcionar na máquina local do jogador. Então, coisas como, por exemplo, UI ou efeitos, ou coisas que você quer que aconteçam só para um jogador, a gente vai acabar fazendo isso no script local. Qual que é a diferença? Por que a gente vai querer usar o local em alguns lugares? Por exemplo, numa GUI, num botão que você aperta e sobe alguma coisa, a gente quer que esse botão ele suba somente para o jogador que clicou. A gente não quer que qualquer jogador clique em alguma coisa e esse menu suba para todo mundo que está na experiência. A gente quer que isso aconteça localmente no local do player, certo? Na máquina do jogador. Então a gente vai fazer isso no script local, porque isso vai afetar só o jogador local. Pergunta do chat, eu começo a construir Blender ou Roblox? Se você está dizendo para o desafio, se você quer dizer no geral, eu diria que depende do que você quer fazer. O episódio de estúdio, que é o episódio de Blender, perdão, que é o terceiro, ele aborda um pouco sobre essa diferença. Então, se você quiser aprofundar mais, dá para ver aquele episódio que já está no YouTube. Mas, no geral, eu gosto de utilizar o Blender para fazer props. Então, para poder fazer essas coisinhas aqui que a gente usa para decorar o mapa, eu gosto de usar o Blender, porque ele dá mais possibilidade, né? Ele consegue fazer coisas um pouco mais complexas, enquanto que a estrutura geral da experiência, como a parte interna aqui do nosso café, ele é tudo feito com partes e aí, né, as coisas do Blender elas vão ser utilizadas aqui para decoração, ok? Então acho que é assim que eu faço pelo menos, mas para o desafio você pode fazer como você quiser. O importante é que ele, no final esteja numa experiência para você poder mandar para a gente, ok? Então, bom, o que a gente vai acabar fazendo nesse episódio aqui de hoje? A gente vai fazer 2 scripts, tentar fazer 2 scripts para poder abordar alguns conceitos básicos, ok? Então, vamos lá. O primeiro script que a gente vai fazer aqui é um script para poder ligar e desligar todas essas lâmpadas aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? O que o script faz? Vamos dar um passo atrás antes de começar a realmente digitar. O script, ele vai basicamente fazer alguma coisa. Ele é como se fosse
uma ordem de coisas que vão acontecer, como se fosse um script de filme mesmo, onde tá lá, o personagem tal vai falar tal coisa durante tal cena. Aí, né, quando você tá lá fazendo seu filme, quando você tá fazendo sua série, nesse momento o personagem ele vai falar, manda salve Roblox, entendeu? No script do Roblox é a mesma coisa, você vai fazer com que alguma coisa aconteça em algum momento, ok? Então, para a gente poder fazer isso, para a gente poder fazer essa programação, a gente tem que, primeiramente, saber o que é a coisa, o que essa coisa tem que fazer e quando que essa coisa tem que fazer, que é o que a gente vai abordar aqui. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é pegar todas as lâmpadas, que são essas lâmpadas aqui. Calma aí que eu selecionei o item também. Vamos voltar aqui. A lâmpada. A gente vai selecionar todas as lâmpadas aqui. E não está dando certo. Por que isso daqui não está dando certo? Mudou? Não, não mudou. Enfim, tá, agora sim, temos todas as lâmpadas selecionadas e eu vou dar um grupo nelas, então Ctrl G, e elas vão estar todas aqui dentro de um grupo. Eu vou nomear esse grupo aqui de grupo de lâmpadas, e aqui então eu tenho o quê? As coisas que vão ser alteradas, certo? Então eu tenho aqui o grupo de lâmpadas. A segunda coisa que a gente precisa fazer é adicionar um script. Como esse primeiro script aqui que a gente vai fazer, ele vai estar gerenciando só as lâmpadas, eu posso vir aqui e colocar aqui dentro um script. É importante que a gente coloque esse script global, então é esse script branquinho aqui, diferente do script local, que é literalmente escrito local script azulzinho. Esse daqui, como eu falei, ele vai rodar no servidor inteiro. Então a gente quer que as luzes elas acendam e apaguem para todos os jogadores, né? Por isso a gente vai fazer o script global aqui. A gente então vai chamar esse script aqui de manager de lâmpada, que é para a gente poder, né, quando a gente tiver mais scripts, a gente saber o que cada um faz. Bom, agora que a gente tem o script aqui, a gente precisa então identificar as lâmpadas, certo? Vamos fazer isso primeiro numa escala menor. Então eu vou pegar essa lâmpada em específico, vou trazer ela para cá, e eu vou fazer aqui um script de exemplo. Eita, cadê? Vou fazer aqui um script de exemplo. Então, vou botar o script aqui da mesma forma que estava antes e eu vou chamar ele de script exemplo. Eita, exemplo. Pronto. Então, aqui a gente tem nosso script de exemplo agora. Como eu falei, existem muitas funções, muitos métodos. Eu não vou conseguir abordar todos, eu não sei todos, mas eu vou passar do básico, que é para a gente poder fazer interações, né, mais tranquilas, mais básicas aqui na nossa experiência. Então, como eu falei, o script ele vai alterar alguma coisa em algum momento. Então, no nosso caso, a gente quer que a lâmpada ela apague e acenda a luz. E como que a gente faz isso então? A gente tem que vir aqui na lâmpada, certo? Achar onde está a luz, que no caso é isso daqui, a point light. E para desligar, a gente tem que, né, tirar o enabled aqui. E vocês vão ver que aqui no show on, ela vai ligar e desligar a luz, dependendo do enabled estar ativado ou não. E além disso, a light part, a lâmpada aqui, ela também tem um material de neon. Então o que a gente pode fazer é, quando ela estiver ligada, a gente deixar como neon, e quando ela estiver desligada, a gente pode botar aqui como glass. E aí ela vai ficar aqui assim desligadinha. Então é isso daqui que a gente tem que alterar pelo script. Okay? A gente vai ter que alterar algumas propriedades. Então todas essas propriedades aqui, que é o que a gente vai alterar pelo script. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que indicar para o script aonde que estão essas coisas, que a gente vai indicar o que, certo? Então primeiramente vamos indicar aonde que está o modelo principal que a gente vai utilizar, que no caso a gente vai adicionar uma variável. Então aqui na primeira parte a gente vai adicionar a parte de variáveis, e aqui a gente vai colocar a primeira variável. Toda variável ela é definida primeiro pelo local e depois pelo nome da variável. Então aqui eu vou colocar grupo e um igual. E esse igual eu vou indicar esse grupo aqui, que é o grupo da lâmpada, certo? Então, aonde que esse grupo está em relação ao script? O script, ele é um child, então ele está dentro desse primeiro modelo. Então, esse modelo aqui ele é o parent do script. Então, a gente pode referenciar esse modelo primeiro aqui, utilizando o script, que é o local onde está o script. O parent dele, que é um model, então ponto
parent aqui. Isso daqui então está referenciando que o grupo vai ser esse grupo aqui, mas a gente quer essa lâmpada. Então a gente vai colocar aqui mais um ponto lâmpada pendurada. E agora, toda vez que a gente utilizar a palavra grupo, a gente na realidade está se referenciando a isso daqui, certo? Então cada pontinho ele é como se estivesse pegando algo de dentro do que está na esquerda. Então aqui o script, é onde está o script, o ponto parent, então ele vai pegar o parent, ou seja, o pai, né, desse script aqui em cima. E aí de novo, aqui não tem o ponto, mas é porque o nome aqui é composto, mas quando eu digitei, se vocês viram, eu coloquei o ponto e pesquisei aqui por lâmpada pendurada, certo? Então, parent.lâmpada pendurada, então é a lâmpada pendurada que está dentro do parent do script, certo? É um pouco complicado de entender, mas é basicamente um caminho para poder indicar aonde que estão as coisas, certo? A segunda coisa que a gente quer mudar o material da lâmpada, certo? Então, a gente vai colocar aqui local lâmpada, e a gente vai então dizer grupo, que grupo é esse daqui, e a lâmpada. Então grupo ponto lâmpada. Então aqui quando a gente fala lâmpada, a gente está referenciando essa lâmpada aqui. E por fim, a luz, então local luz vai ser igual ao grupo ponto lightPart ponto pointLight. Então toda vez que a gente disser a luz, a gente está referenciando isso daqui, certo? Perfeito. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa fazer então uma função, e essa função é exatamente o que vai mudar a propriedade do que a gente está querendo mudar. Então aqui a gente vai criar uma função, então assim como criando uma variável, a gente vai usar local e dessa vez o function, e a gente vai colocar o nome dessa função, que vai ser controlar luz, certo? E aqui como que é o nome disso daqui? Parênteses, que é para poder indicar variáveis que vão estar dentro dessa função. Aqui a gente não precisa colocar nada, porque a gente não vai querer colocar nenhuma variável aqui dentro para poder passar. Mas no geral, isso daqui, por exemplo, se eu colocar player aqui e eu tiver aqui em cima alguma coisa definida como player, ou então alguma outra função que vai gerar, que vai pegar esse player para mim, quando eu colocar aqui dentro player, ele vai pegar o valor que foi passado para a função aqui, ok? Mas a gente não vai estar utilizando isso, então não vamos abordar esse tópico. E aí, então, depois que a gente coloca enter, ele coloca um end aqui. Então, basicamente, tudo que tiver aqui dentro, né, dentre o local function e o end, é o que vai acontecer quando a gente utilizar o controlar luz. Então, tudo que a gente colocar aqui, toda a programação que tiver aqui, vai ser rodada, vai ser ativada no momento que a gente chamar a função controlar luz. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, primeiramente, a gente tem que então, criar a função. E, de novo, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar a luz, a gente quer acender e apagar ela, e a gente quer mudar o material da lâmpada, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai basicamente dizer luz, ponto enabled igual a alguma coisa, certo? Então, se a luz estiver acesa, a gente quer colocar ela apagada, e se ela estiver apagada, a gente quer colocar ela como acesa, ok? Mas, primeiramente, a gente vai ter que, então, identificar se ela está acesa ou se ela está apagada. E isso também vai ser feito por meio de script. Então, o que a gente vai fazer agora é um debounce, que é uma forma de identificar se as coisas estão num estado ou em outro estado, ok? Então aqui primeiro a gente vai colocar local luz acesa, eu vou chamar isso daqui de luz acesa, e vou colocar isso daqui como true, ou seja, como verdadeiro, porque a luz aqui ela está acesa, certo? Então a gente vai fazer aqui então a função para apagar a luz, certo? Então luzes enabled equals false, certo? Além disso, a gente também quer mudar o material da lâmpada. Então a lâmpada ela tem que mudar para um glass, certo? Então a gente vai colocar aqui lâmpada.material equals enum.material.glass, certo? O que isso daqui faz? Ele vai pegar o material e vai colocar como esse material aqui. A gente usa o enum aqui, porque se a gente colocar só glass, o Roblox ele não vai identificar. Então quando a gente estiver trabalhando com material, a gente vai ter que definir enum e material, e depois o nome do material, no caso glass, certo? Então isso daqui ele vai ser utilizado para poder apagar a lâmpada.
E no final disso tudo, a gente precisa também dizer que a luz acesa é igual a falsa, porque depois que isso daqui eu rodar, a luz vai estar apagada, certo? Então a gente tem que colocar aqui luz acesa falsa. Além disso, essa mesma função, ela também vai definir se a luz, ela para poder acender a luz, certo? Então se ela estiver apagada, ela vai acender a luz. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode, então, colocar aqui a coisa ao contrário. Então, luz enabled equals true. Lâmpada.material, então, material é igual a enum.material.neon. Aqui. Então, luz acesa equals true. Mas aqui agora a gente tem um problema. Quando a gente rodar a função, ela vai rodar exatamente tudo que está aqui. Então, ela primeiro vai desligar a luz e logo na sequência ela vai ligar a luz, porque está tudo rodando aqui ao mesmo tempo, certo? Está tudo aqui igual. Então, a gente precisa dizer para a função fazer alguma coisa se a luz estiver acesa e fazer outra coisa se a luz estiver apagada. A gente vai fazer isso com o que a gente chama de condicional, certo? Então, a gente vai criar mais uma parte aqui da função, que é a condicional de if. If é literalmente a tradução C para português. Então, o que a gente vai fazer? If luz acesa com dois iguais equals true, then. Isso daqui, a tradução é literalmente, se a luz acesa estiver como esses dois iguais, ele é um comparativo. Então, ele vai comparar isso daqui com isso daqui. Então, se a luz acesa, que a gente definiu aqui em cima, estiver como true, ou seja, se ela estiver acesa, então, isso aqui vai acontecer, certo? Então, aqui, draw. E aqui embaixo a gente vai colocar um else. Então, se a luz acesa for verdadeira, vai acontecer isso. Se não, isso aqui vai acontecer, certo? E aí, no final disso tudo, a gente tem que colocar um end. Esse end aqui, ele serve para basicamente dizer que essa condicional acabou. Então, sempre que você colocar uma condicional, sempre que você colocar um if, você vai ter que colocar um end também, senão a função ela vai considerar todas as coisas que vão estar aqui embaixo como parte desse condicional, ok? Então é isso. A gente tem aqui a parte bem básica do que a gente quer fazer e a gente vai passar por isso de novo, para vocês poderem entender que é realmente simples fazer isso daqui. Então a gente tem a função controlar a luz. Quando ela for chamada, ela vai rodar tudo que dá aqui dentro. E o que ela vai fazer então? Ela vai checar se a luz acesa for verdadeira. Então, se a luz acesa for verdadeira aqui em cima, ele vai fazer isso tudo aqui. Então, ele vai desligar a luz, ele vai mudar o material da lâmpada para vidro e ele vai definir a luz acesa como falsa. E se a luz acesa estiver como falsa, ele vai colocar a luz para ligar, então ele vai ligar a luz, ele vai colocar o material da lâmpada como neon e a luz acesa ela vai ser mudada para true. Então, ele vai definir como a luz acesa, certo? Então, aqui a gente tem o nosso controlador da luz. Porém, esse script ele só está escrito, ele não está sendo chamado. O que isso significa? Que ele funciona, existe essa função, mas essa função em nenhum momento está rodando, porque a gente só criou ela, a gente só tem ela definida. A gente precisa fazer com que isso daqui de alguma forma seja executado, ok? E como que a gente vai fazer isso? Tem diversas formas que a gente pode fazer essa função ser rodada. A gente pode, primeiro, fazer isso por meio de um clique, fazer por meio de um proximity prompt, fazer por meio de se alguma coisa tocar em alguma coisa. Então tem várias formas de a gente fazer isso daí, tem vários triggers, né, que é o que a gente chama. Mas no nosso caso, a gente vai querer utilizar um proximity prompt. Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro do modelo, eu vou criar uma parte, certo? Então vou adicionar uma parte aqui. E essa parte, aqui, eu vou chamar ela de... cadê? Name. Vou chamar ela de interruptor. E dentro dela, eu vou colocar um proximity prompt. Quem participou do nosso segundo momento do desafio Aprender Explore, vocês fizeram exatamente isso daqui. Então, quem participou já vai estar entendendo um pouco mais do que eu estou fazendo aqui. Mas quem não participou pode ver aqui e depois ir lá no Dev Forum ver a nossa série de desafios também, do Aprender Explore, que tem um desafio que é exatamente isso daqui, certo?
Então agora a gente tem aqui mais coisas que a gente precisa definir, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais variáveis. Então a gente vai criar primeiro a variável do interruptor. Então local interruptor vai ser igual a grupo ponto esse daqui não está dentro do grupo? Não, esse daqui não está dentro do grupo. Pronto. Ponto interruptor. Perfeito. E aí, local proximity prompt vai ser igual ao interruptor ponto proximity prompt, que é o que está aqui dentro, certo? Então agora a gente pode realmente criar a função. A gente pode fazer com que quando o jogador ele ativar o proximity prompt, ele vai rodar essa função aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai definir aqui proximity prompt ponto triggered. Ele vai fazer connect na função controlar luz, certo? Então, o que isso daqui está dizendo? A gente está pegando o proximity prompt, que é o proximity prompt que está aqui dentro, e o triggered, ele é uma função, ele é uma propriedade, digamos assim, do proximity prompt, que sempre que ele for ativado, sempre que ele for triggerado, ele vai fazer alguma coisa. Então, nesse caso, esses dois pontos aqui, ele é para indicar o que vai acontecer. Então, nesse caso, ele vai conectar essa função. Então, sempre que o proximity prompt ele for triggerado, ele vai conectar a função. Então, agora a gente pode vir aqui e testar isso daqui para ver se está funcionando e ver se a gente precisa alterar alguma coisa, certo? Então, aqui, play here, aqui a gente tem, né, o manda salve do Roblog, do último episódio de UI. A gente pode vir aqui e vir interact, e vocês podem ver que está funcionando perfeitamente. Então, é assim que a gente consegue criar um script bem básico, mas que com ele a gente já consegue fazer bastante coisa, principalmente interação com o cenário, de ligar e apagar a luz, de abrir e fechar uma porta, de tirar a colisão de alguma coisa, mudar a cor, enfim. Os nossos dois últimos Learn and Explore, né, o Aprender e Explore, eles foram voltados para isso, de você modificar a propriedade de uma parte, de alguma coisa dentro do estúdio, que é como se fosse a base aí da programação, certo? Você realmente está mudando as coisas de lugar. Bom, então agora que a gente tem isso daqui, a gente sabe que essa função funciona, é excelente. A gente tem que fazer isso agora para todas as lâmpadas que estão lá dentro, certo? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente fez, mas nesse manager de lâmpada aqui, ok? Então, vamos ver se a galera aí prestou atenção, vamos fazer um pequeno teste. Quero ver aí no chat se alguém tem alguma ideia de como que eu posso fazer isso daqui para todas essas lâmpadas aqui. Vamos ver como que vocês fariam. A gente tem que referenciar todas essas lâmpadas aqui, porque no script, aqui no caso, quando a gente define lâmpada, a gente está definindo só uma das lâmpadas. A gente teria que definir todas elas. Como que vocês fariam isso? É um tempinho aí para vocês pensarem enquanto eu dou uma golada de café. Tem um povo perguntando em espanhol como que pega o item. Meu espanhol é péssimo, mas se alguém fala espanhol, do vulgo parmegiana e batata, quiserem falar aí no chat sobre o desafio, agradeço muito. Senão eu vou ter que desenrolar um portunhol aqui, vai ser complicado, eu vou passar vergonha aqui. Mas bom, para a gente fazer isso, então, esperei um tempo aqui, eu só queria na realidade tomar um café, queria ver se alguém teria alguma ideia. Mas para fazer isso, a gente vai ter que aprender uma nova função, que é algo para poder pegar todas as coisas, todos os childs, digamos assim, de um parent, certo? Então aqui no caso a gente pode só copiar isso daqui, jogar para cá, e a gente vai mudar algumas coisas só. Deixa eu escrever aqui funções, para a gente poder saber que aí embaixo daqui a gente vai ter só as funções, certo? Então aqui agora, o que a gente vai precisar fazer é primeiro criar um proximity prompt para cá. Então a gente vai criar aqui uma parte também. Part. Pronto. A gente vai pegar essa parte aqui. A gente vai colocar ela na entrada. Eita, calma aí que eu estou movendo o grupo todo. A gente vai colocar ela aqui na entrada do
que eu estou movendo tudo? Ah, ele já está dando grupo, perfeito. A gente vai colocar ela aqui na entrada do café, certo? Então a gente vai deixar proximity prompt aqui. Eu poderia até modelar um interruptor realmente para a gente poder ter isso daqui mais realista, mas como a gente está querendo trabalhar só pela função, eu não vou fazer isso agora. E aqui dentro a gente vai colocar então o proximity prompt. Proximity prompt, eu vou chamar isso daqui de interruptor. Interruptor. Perfeito. Bom, então aqui no manager de lâmpada a gente vai ter que mudar algumas coisas, certo? Então, primeiramente no grupo, eu vou mudar o que é o grupo e vou colocar o grupo como sendo esse grupo principal aqui. Então, a gente vai definir ele só como script.parent, certo? E a lâmpada, a gente quer pegar todas as lâmpadas que estão dentro desse grupo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui, grupo.getChildren, tá? Que é essa função aqui, getChildren. O que isso daqui vai fazer? Ele vai pegar todos os childrens do grupo principal, que é o grupo de lâmpadas. Então, tudo que tiver dentro dele, aqui, ele vai estar sendo definido por lâmpada. Então, esse daqui ele está criando uma table, uma array. O que é isso daí? É como se fosse uma informação de várias instâncias, de várias coisas que vão ser definidas por lâmpada. Então, essa lâmpada aqui, ela é uma table, tá? Então, ela está basicamente indicando tudo isso daqui que está selecionado, ok? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora é retirar isso aqui tudo, certo? Porque ela não faz mais sentido, porque todas essas coisas agora, elas estão dentro dessas lâmpadas, ok? A gente vai colocar aqui, então, de novo, o luz acesa. Então, luz acesa equals true, que é o nosso debounce. E a gente vai ter que mudar um pouco essa função aqui também, certo? Então, aqui eu vou dar um Ctrl X e vou jogar ela aqui embaixo, para a gente poder ter ela salva, para a gente não precisar redigitar as coisas. Mas o que a gente vai fazer aqui, então, primeiramente, interar por entre esse grupo. Então, a gente tem que fazer um comando aqui, que vai fazer com que tudo que eu escrevi aqui dentro vá ser feito uma vez para cada membro desse grupo aqui, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente vai, primeiramente, escrever for I equals 1 in lâmpada. Vou até mudar isso daqui, chamar isso daqui de grupo de lâmpadas. Então, aqui, grupo de lâmpadas. Doom. E end. Isso daqui é um for, não é um fear. For. Perfeito. O que isso daqui... o que isso daqui significa, então? Esse for, ele basicamente vai loopar alguma coisa por uma table, certo? Então, a gente está definindo aqui a table, que é a table que a gente falou. Então, quando a gente está trabalhando com table, a gente utiliza esse hashtag aqui. Deixa eu apagar esse 1 aqui. For I, grupo de lâmpadas. Tá, vamos lá. Então, para o I igual a 1, ele vai pegar o primeiro coisa do grupo de lâmpadas aqui. Não vai fazer muito sentido enquanto eu estiver explicando, mas depois eu juro que vai fazer sentido. Isso daqui ele vai basicamente, então, tudo que eu escrever aqui dentro, ele vai rodar para essa table inteira aqui, tá? Então, tudo que eu escrever aqui vai acontecer por tudo que tiver dentro desse grupo. Mas você vai ver que dentro desse grupo aqui, eu tenho, primeiro, o próprio script e, em segundo, o interruptor, certo? Então, primeiro a gente tem que verificar que tipo de instância que a gente vai estar utilizando aqui. Então, a gente vai utilizar aqui um if para a gente poder definir isso. Então, a gente vai colocar aqui if grupo de lâmpadas e is a model then. O que isso daqui significa? A gente está pegando a instância, certo? O acezinho aqui, ele vai basicamente indicar um número, certo? Então, qual
instância que está aqui dentro. Então, por exemplo, o manager de lâmpada seria o I1, isso daqui seria o I2, I3, I4, I5, tudo mais. Então, ele vai pegar, no caso aqui, o I1, ele vai ver se o I1 ele é um modelo, e se for um modelo, então alguma coisa aqui dentro vai acontecer, certo? Vou colocar mais um end aqui, porque tem que estar tudo dentro do primeiro end aqui, certo? Então, vamos lá. Então, se lâmpada, se esse primeiro coisa for um modelo, então vai acontecer isso daqui. Como no caso, o script ele não é um modelo, ele não vai fazer nada. Já no segundo caso, se o I for 2, ele vai detectar que é um modelo, e aí sim ele vai fazer alguma coisa, certo? Então a gente vai então definir isso daqui. Local lâmpada, ele vai ser igual ao grupo de lâmpadas I ponto lâmpada, certo? Lâmpada modelo. Não, tá certo, lâmpada, 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 lâmpada. Então aqui, sempre que a gente estiver falando de lâmpada, ele vai pegar esse modelo aqui, certo? Porque ele é um modelo, e ele vai então pegar a lâmpada. Então sempre que a gente falar lâmpada, ele vai estar pegando lâmpada. Deixa eu colocar isso daqui minúsculo para não confundir, senão eu vou ficar confuso depois. Então lâmpada, certo? A segunda coisa que a gente tinha definido também era luz. Então aqui local luz, ele vai ser igual ao grupo de lâmpadas I, ponto light, light, como que era mesmo? Vou colocar em wait for child, na realidade. Light part. Pronto, aqui eu também vou colocar um wait for child. O que o wait for child faz? Ele basicamente vai esperar para ver se existe algum child com esse nome. Por que eu vou utilizar esse daqui aqui? Porque como ele vai estar inteirando por um monte de grupo, ele tem que esperar para carregar tudo, certo? Então, digamos que esse script aqui ele rode antes de tudo já ter carregado. Provavelmente já vai ter carregado, porque ele vai ter que ser triggerado por um proximity prompt, mas eu queria falar do wait for child. O wait for child ele vai esperar para existir isso daqui. Então, às vezes, quando você carrega a experiência, quando você carrega ela pela primeira vez, as instâncias, os modelos, as instâncias, eu não consigo mais falar, gente, é isso. Vou tentar de novo, respira. Vamos lá. As instâncias ou os modelos, eles ainda não carregaram. Então, esse wait for child vai esperar um tempo para ver se isso daqui carrega, para poder rodar a função. Porque se você tentar rodar algo antes de esse algo ter carregado, vai quebrar o script, certo? Então, quando a gente estiver trabalhando com coisas que acontecem logo que a experiência carrega, ou então logo que o jogador spawna, é importante usar um wait for child para não quebrar seu script. Aqui não precisa, mas eu lembrei disso agora, então decidi usar aqui para poder explicar para vocês o wait for child, tá? E o wait for child você vai colocar o que está dentro dele em parênteses, em aspas, com o nome da instância. Então aqui no caso lâmpada e light part. Então local luz, grupo de lâmpadas, aqui a light part. Então a luz ela vai estar indicando isso aqui, certo? Agora que a gente tem isso tudo definido, a gente tem que rodar a função disso ligar ou desligar. Então a segunda coisa que a gente vai fazer é colocar um segundo if. Então if, que é o que está aqui embaixo já na realidade, né? Então a gente vai copiar isso daqui e vai colocar. Aqui no caso, como o nosso luz ele está referenciando light part, a gente tem que colocar luz.pointLight.enabled, certo? Então aqui também luz.pointLight.enabled, certo? E aqui a gente pode apagar. Então o que a gente fez basicamente era o mesmo script que a gente tinha feito antes, que ele funcionava só para um modelo. Ele agora vai estar rodando dentro de todas as instâncias que vão estar aqui dentro desse grupo de lâmpadas. E é importante que exista esse check aqui primeiro, porque senão, quando ele for tentar ler o script, por exemplo, ele vai tentar pegar um child que se chama lâmpada e ele não vai conseguir. Então o script ele vai quebrar e ele não vai continuar rodando pelo resto do grupo, certo? Então, quando você tiver um grupo com várias instâncias aqui dentro, então no caso eu tenho aqui part, eu tenho modelo e eu tenho script, é importante que você tenha esse check aqui antes para poder garantir que a sua função
vai funcionar certinho, certo? E por fim, então, a gente tem que triggerar isso daqui, que é o Proximity Prompt. Então, o Proximity Prompt, o interruptor ele já está como grupo.interruptor. Então, vamos ver, está aqui no grupo, interruptor. Então, isso tudo deve estar funcionando tranquilamente. Então, a gente pode vir aqui no teste e ver se isso daqui está realmente funcionando. A gente vai dar um play here. Dar uma carregada, tomar um café e ver se está funcionando. Então aqui, ó, tá vendo que está funcionando as coisas. Mas tá dando algum erro em que algumas lâmpadas elas apagam enquanto outras acendem. Tá vendo que essas daqui, ó, elas acenderam e aqui no caso elas apagaram. Então a gente tem que descobrir por que isso está acontecendo, certo? Vamos lá. Eu não saberia dizer por quê. Então a gente vai ter que fazer um debug, fazer um debugzinho aí, para poder entender o que está acontecendo, certo? E como que a gente costuma debugar, como que a gente costuma entender essas coisas, certo? Primeiramente, é ver se realmente tudo aqui está com neon. Então, no caso, todas as lâmpadas aqui estão com neon. Então, o problema não é esse. A única coisa que a gente pode tentar ver, então, é identificar o que está acontecendo quando esse script roda, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui e criar um print, certo? O que o print vai fazer? Ele tem aqui no output, certo? Esse daqui é o nosso output. Ele vai basicamente nos dizer informações de coisas que estão acontecendo no script. Então, às vezes, quando dá algum erro, por exemplo, se eu colocar aqui, se eu não colocar o end aqui, por exemplo, e eu tentar dar um play here, ele vai mostrar aqui esse erro, e ele está indicando que ele esperava que tivesse um end para fechar a função na linha 13. Então, se a gente ver aqui na linha 13, a gente vê que tem essa função, e ele está procurando o end que fecha essa função aqui, certo? Porque a gente tem esse primeiro if aqui, tem esse end que vai fechar esse if, a gente tem esse end que vai fechar esse if, e esse end que vai fechar esse for. Mas a gente não tem nenhum end que fecha essa função, certo? Porque a gente apagou um end aqui. Então, o que ele vai estar, basicamente, o output fazendo é identificando erros para a gente. E cada erro ele vai ter um código, ele vai ter algo escrito, mas que no geral é só você traduzir do inglês para português que você vai conseguir identificar o erro que está acontecendo, certo? Então aqui, só para poder exemplificar. Outra coisa que isso daqui serve também é para poder fazer um print para a gente, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, escrever aqui print, e entre aspas, a gente vai escrever o jogador ativou um interruptor. Sempre que essa função aqui for chamada, ele vai dar o print, ele vai rodar tudo isso daqui e vai terminar. Então agora, quando eu der print para vocês verem, eu vou vir aqui da play here, eu vou vir aqui, vou ativar, e aqui ó, aparece o jogador ativou o interruptor, porque eu cliquei, eu ativei o interruptor, e por causa da função, ele vai estar né, printando isso daqui. Então agora, com isso daqui a gente pode então debugar e entender o que está acontecendo aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é debugar isso daqui. A gente vai então colocar aqui um print, aqui entre aspas, o jogador tentou ativar a. E aqui no caso eu vou separar e vou colocar uma vírgula, eu vou colocar aqui grupo de lâmpadas i. O que isso daqui vai me indicar é que sempre que ele for tentar fazer essas coisas aqui da lâmpada, ele vai me indicar qual modelo que está sendo selecionado, certo? Então aqui eu tenho o texto que vai aparecer, entre aspas, e separada por vírgula eu tenho uma instância. Então aqui no caso o grupo de lâmpadas i, ele vai me informar qual lâmpada que está tentando ser ativada aqui. No caso, para poder facilitar as coisas, o que eu vou fazer aqui é... Putz, eu não tenho esse plugin instalado aqui
na conta do cafezinho. Então tudo bem. Então vamos só rodar assim e vamos tentar ver se às vezes a gente tem mais lâmpadas sendo ativadas do que deveria, certo? Estou aqui em interagir e olha, tentou ativar várias lâmpadas aqui. Então o jogador ativou o interruptor, ele tentou ativar a lâmpada pendurada, tentou ativar várias coisas aqui, certo? Manejo de lâmpada e interruptor. Então o que isso daqui indica para mim é que ele está realmente rodando por todas as lâmpadas. Então para mim não faz sentido algumas estarem ligando e algumas estarem desligando. Eu vou até tentar aqui de novo para ver se no primeiro o que acontece. No primeiro está tudo aceso e quando eu interajo, essa lâmpada aqui, por exemplo, ela não apaga, mas aí depois ela apaga. Então a gente tem que identificar por que isso está acontecendo. A gente pode então vir aqui, selecionar essa lâmpada aqui e ver o que está acontecendo com ela. É uma lâmpada pendurada normal, como todas as outras. Eu lembro que essa daqui, ela ficava acesa. Tá, não sei por que isso está acontecendo. Então a gente vai testar aqui agora uma segunda coisa e a gente vai colocar aqui, primeiramente, colocar mais um print aqui, depois do luz acesa true, a gente vai colocar aqui print aqui vírgula, lâmpada, grupo de lâmpadas i, vírgula, está apagada agora. Vamos lá, play here. Agora a gente vai conseguir entender. Deixa eu tirar o outro, na realidade, tirar o primeiro print para não ficar tudo bagunçado. Então a gente vai vir aqui. E sempre que a gente quiser desativar uma função, a gente pode segurar Ctrl e a barrinha, ou então digitar esses dois coisinhos aqui. E isso basicamente vai definir isso daqui como um comentário. Então o que tiver escrito aqui, né, vocês estão vendo até agora que está meio cinza apagadinho, a função ela não vai considerar essa parte, ok? Então é interessante para a gente poder fazer comentários aí. Então aqui ele está dizendo que ele está apagando tudo agora, mas tem coisas que não estão apagando. Então a gente tem que entender por quê, que está falando que está apagando, mas não está apagando de verdade. Então, a gente vai voltar aqui na função para tentar entender. E no caso aqui eu realmente não consigo entender o porquê. Então a gente tem aí um problema, certo? A gente tem uma função que está bugada e a gente não consegue entender por quê. Todas elas estão aparecendo como apagadas aqui. Vamos então colocar aqui agora um print vírgula, grupo de lâmpadas i está aceso agora. E a gente vai tentar de novo então, para ver se ela apaga e às vezes acende de novo. Então é isso, ela está apagando, mas está acendendo de novo, certo? Então a gente está com esse problema aí, que elas estão apagando e acendendo. Por que isso está acontecendo? Não sabemos, mas eu imagino que seja quando ele roda, ele vai acabar rodando duas vezes e vai estar tipo, por exemplo, ele pode estar passando por essa lâmpada aqui mais de uma vez, certo? Então ele vai estar, enfim, bugando. O que a gente pode tentar fazer para arrumar, ao invés de usar um else, a gente vai usar um else if luz acesa equals false e ver se isso daqui funciona. Por que luz não está dando certo? Ah tá, é por causa do falta um tem aqui. Pronto, done. Pronto. Então aqui, o que a gente está basicamente dizendo aqui é que se a luz acesa estiver realmente como falsa e não só se ela não estiver true, isso daqui vai acontecer. Então vamos ver se isso daqui resolve o nosso problema. Espero que sim. E no caso não, ele continua alterando as lâmpadas de forma estranha. Ok. Bom, tem outra coisa que a gente pode tentar fazer então, que é criar uma variável aqui de lâmpada
local. Isso daqui vai ser igual ao grupo de lâmpadas I. E aí eu vou, ao invés de usar essa variável aqui, eu vou usar a lâmpada local para ver se isso daqui resolve, porque no caso, às vezes, por tal o I aqui, ele pode estar passando por uma... Enquanto ele está checando a 1 aqui, ele já começou a fazer a programação da 2, e aí por causa disso, ele está fazendo uma metade na 1 e uma metade na 2. Então, pode ser que o problema seja esse. Vamos identificar aqui se realmente é isso. E no caso não era. Ainda estou confuso com relação a isso. Não sei por que metade funciona e metade não. Esse daí é uns problemas de programar quando você realmente não é um bom programador. Bom, o que a gente pode fazer então nesse caso? O que eu penso em fazer então aqui é tirar esse condicional de if e fazer as coisas de uma outra forma. Então eu vou deixar isso aqui como glass, e aqui no local de enabled eu vou colocar um not enabled, not ponto. Tá, não sei como eu vou fazer isso na realidade. A gente poderia fazer duas funções, talvez, ou então, na realidade, eu já sei como que a gente vai fazer isso. A gente vai colocar o check, o debounce, aqui no primeiro coisa, tá? Então, a gente vai apagar isso tudo aqui, basicamente, ok? A gente vai fazer isso daqui de uma outra forma. Então aqui a gente tem o nosso if, é assim que é a programação, gente. A gente vai testando, o bagulho não vai funcionar e a gente vai tentando arrumar, certo? De diversas formas possíveis. Às vezes dá certo, às vezes não, mas é esse o objetivo do café, é realmente mostrar como que é a vida de desenvolvedor, né? Então vai ter altos e baixos. Então a gente vai fazer isso aqui de uma forma diferente, certo? A gente vai colocar aqui outra coisa aqui junto. Então o nosso if, ele primeiro está vendo se o que está aqui dentro é um modelo. Eu entendi exatamente o que está acontecendo. Quando a gente passava pela primeira lâmpada... Vamos voltar. Vamos explicar o que está dando de errado. Vamos lá, isso daqui é importante. Quando a gente passava para a primeira lâmpada, ele colocava o enabled aqui como falso, certo? Então, esse primeiro enabled, ele leu aqui, leu a primeira lâmpada, colocou o enabled como falso e voltou falso aqui. Quando ele foi ler a segunda, quando ele foi identificar se o luz acesa é true ou false, ele basicamente está pegando falso, aqui vai estar falso, porque a primeira lâmpada colocou ela como falso, certo? Então, é por isso que está alterando. Essa daqui vai colocar a luz acesa como falso, essa aqui vai colocar ela como true, falso, true, falso. E é por isso que só metade estava ativando e a outra metade estava desligando, porque ele está alterando entre isso. Então a gente tem que realmente ter uma variável que vá funcionar para todas as lâmpadas, certo? Então como que a gente vai fazer isso, certo? Deixa eu voltar aqui para o grupo. Tá, a gente vai apagar isso tudo aqui realmente, então, e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um end aqui, tá? Esse end, ele vai adicionar uma outra variável, né? uma outro check para esse if aqui. Então eu vou colocar aqui luz acesa equals true, certo? Então o que ele está fazendo aqui nesse primeiro if? Se for um modelo e a luz acesa estiver como true, então alguma coisa vai acontecer, certo? Aí aqui, no segundo caso, mas aqui ele realmente vai continuar alterando. Tá, já sei como que a gente vai fazer. Então aqui ele vai passar por tudo isso, e aqui a gente vai colocar um else if, grupo de lâmpadas. A gente pode só copiar isso daqui na realidade.
else if, grupo de lâmpadas, blá, 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 e aqui a gente vai colocar como false. False. Pronto. Então vamos lá. O que isso daqui vai fazer então? Ele vai checar se é um modelo, e aqui vai checar se é verdadeiro, e se aqui está falso. E aqui então a gente pode colocar o que a gente quer que ocorra realmente. Então aqui, quando for true, a gente quer que isso aqui aconteça. E quando for false, a gente quer que isso aqui aconteça, certo? Vamos lá. Pronto, pronto, eita, pronto. E aqui a gente obviamente vai ter que colocar esqueci o nome. A gente vai ter que definir então de novo o que é luz e o que é lâmpada. Então a gente pode... eu não copiei o negócio, né? Não, perfeito. Então aqui é local luz igual grupo de lâmpadas e ponto wait for child e luz no caso é a light part. Então aqui light underscore part. E no caso luz local lâmpada. A gente vai definir a lâmpada de novo. O local lâmpada é igual a grupo de lâmpadas ponto e wait for child lâmpada. Pronto. Agora sim, a gente vai copiar isso daqui também. Ctrl C, aqui Ctrl V. Perfeito. Vamos agora repassar pelo script para entender o que está acontecendo aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente, ele vai checar o true e false aqui no primeiro coiso antes de passar pela lâmpada. Então, a gente vai ter que mudar o true e false depois que isso tudo aqui acontecer, certo? Então, a gente vai fazer isso tudo fora desse loop do for. Então, a gente vai mudar aqui para luz acesa equals not luz acesa. Eita. Pronto. O que isso daqui está fazendo? Ele... Então... Pronto. O que isso daqui está fazendo? Ele vai, então, sempre que a gente ativar o interruptor, ele vai fazer isso tudo aqui. Então, ele vai rodar essa parte aqui para cada peça. E só depois que ele rodar tudo para essa peça, ele vai alterar o valor da luz acesa. Então, aqui eu coloquei um not luz acesa, porque ele vai pegar, no caso, quando ele passar pela primeira vez, ele vai pegar a luz acesa, que é igual true, e ele vai colocar a luz acesa como not true. Então, ele vai colocar, né, como ao contrário de true, que é false. E a mesma coisa da segunda vez. Então, quando ele passar aqui, quando isso daqui for false, ele vai colocar como not false, que é true. Então, agora, em teoria, se tudo der certo, isso aqui deve estar funcionando. Deixa eu ancorar essa parada, porque ela não está ancorada, está me dando nervoso. Então, agora, se a gente vier no play here, e vier aqui, nada acontece. Por que nada acontece? Vamos descobrir. A gente pode wait for show light part. Tá, já entendi o problema. Aqui ele está tentando pegar uma light part com L minúsculo. A nossa light part é com L maiúsculo. Então, quando você for colocar o nome das suas coisas, enquanto você programar, ele tem que ter o nome exato do que você está querendo alterar, certo? Senão isso daqui não vai dar certo. Então aqui, play here, e agora sim, eu espero que dê certo. E não está dando certo. Por quê? Vamos descobrir. Aqui no caso, ele está falando que enabled não é uma parte válida disso daqui. Por quê? Porque a gente está colocando aquele errinho que eu falei que eu já cometi várias vezes. Aqui no luz, a gente está definindo a light part, certo? Então, a gente está pegando a light part. A light part, ela não tem o enabled, certo? O enabled está no point light. Então, aqui, quando a gente for mudar o enabled, a gente tem que colocar aqui luz.pointLight.enabled. E a mesma coisa aqui embaixo. E agora sim, third time's a charm, agora sim vai dar certo, tenho fé. Pronto. Agora sim tudo funciona, certo?
Aqui no caso eu só esqueci do P, né? Point light. Pronto. Vamos ver. E de novo, como vocês viram, todos os erros eles aparecem aqui embaixo e a partir deles você consegue entender o que está dando de errado ou não. E aqui, após um pouco de árdua luta, a gente conseguiu fazer com que a lâmpada funcionasse, certo? Então, como eu falei, eu não sou um programador profissional, essa não é o meu ofício, certo? Eu sou realmente um builder e modelador. Mas dá pra ver que, tipo, com coisas básicas, assim, realmente com um pouco de lógica, sabendo um pouco das partes mais simples, coisas que estão na nossa documentação, você consegue fazer coisas um pouco mais complexas. Então a gente começou alterando só uma lâmpada, certo? Aprendendo como que funciona o script, como que o script funciona para poder alterar propriedades, certo? E a gente, então, fez isso ser aplicado a um grupo inteiro de propriedades. Porque às vezes não adianta você saber a propriedade de uma lâmpada se você for ter que fazer esse script para cada lâmpada, correto? Então isso daqui ele é bem melhor do que você ter esse script aqui dentro de cada uma dessas lâmpadas, certo? Então, bom, isso daqui é realmente o básico de programação. Foi mais rápido do que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ter mais erro no código. Consegui ir bem dessa vez. Mas então, realmente é o básico de programação, como eu estava falando. A programação, o scripting, ele é basicamente você realmente alterar as propriedades, alterar, às vezes, a aparência de uma parte, às vezes fazer, pelo menos, né, as coisas mais básicas, assim. Realmente tem coisa mais avançada que, né, vai demandar muito mais coisa. Mas para o básico, para quem está começando, é realmente você saber essas alterações e com isso ir praticando, fazendo, enfim, coisas que mudam a lâmpada, você vai conseguindo ir aprendendo coisas um pouco mais complexas, então você vai aprendendo um pouco de table, depois você pode mexer um pouco com data store e assim por diante você vai conseguindo aprender mais coisas. Tá? É realmente uma evolução, não vai dar para eu explicar tudo aqui, seria impossível por ter muita coisa de script, é realmente muito prática. Vi o formulário de inscrição, mas para onde envio o meu jogo quando terminar? No próprio formulário de inscrição, ele tem uma areazinha lá onde você pode enviar a experiência quando terminar, ok? E aí isso daí vai vir direto para a nossa equipe de... Como que é o nome que eu quero? Equipe de jurados, o júri, enfim. A gurizada Exato, a gurizada que vai julgar aí o bagulho, tá? Eu sou péssimo com nomes. Mas enfim. Eu acho que para o episódio de programação é isso. É realmente mostrar essas coisas mais simples. É claro que a gente pode também, utilizando as ferramentas de IA, fazer algumas coisas também. Então aqui no caso, por exemplo, digamos que... Cadê? Home? View. Assistente. Então aqui no nosso assistente a gente também consegue fazer scripts um pouco mais simples, ou então tirar dúvidas. Então, por exemplo, digamos que eu estava tendo problema lá naquele caso do for, certo? Eu posso vir aqui e perguntar para a IA como que a API dos for loop funcionam. E aí, a IA ela vai, né, gerar aqui uma respostinha e aqui vai ter, né, toda a explicação de como que isso daqui funciona, certo? Então, ó. Perfeito? Então aqui a gente, quando você tiver com dúvida em alguma coisa, se você tiver com dúvida, sei lá, como funciona a data store? Aí você pode vir aqui e pesquisar e vai ser mais rápido do que você ir para a documentação e tentar achar lá. Aqui pela IA, ela não só vai te dar uma explicação resumida, como ela também vai te dar aqui os links para essa documentação de que ela foi baseada. Além disso, a IA ela também consegue fazer coisas básicas de programação. Então, digamos que eu queira que esse bloco aqui ele gire. A gente pode pedir aqui para a IA faça esse bloco girar. Ele está selecionado aqui e a IA ela vai fazer exatamente isso. Ela vai gerar aqui um script para poder fazer o bloquinho girar.
que ela está adicionando o script, né? Ela vai adicionar o script aqui na parte e aí dentro do script ela vai estar a programação que vai fazer o bloco girar. Então aqui tem o código, está girando o código aqui. E é uma forma, SA é uma forma também de você fazer não, uma programação mais simples. Então se você está aprendendo, se você está, enfim, tentando entender algumas coisas, a IA, ela também é muito poderosa para isso. Então aqui ela criou esse script aqui, que vai fazer isso aqui, e a gente vai testar aqui primeiro, para ver se funciona. Então vou dar um run aqui, e realmente o bloquinho ele está girando, certo? Outra coisa que a IA pode fazer é vir aqui, por exemplo, selecionar. Digamos que a gente pegou aqui como que é o nome? Na Toolbox, né, um free model aqui. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e vir em Explain Code. E a IA ela vai explicar esse código que foi selecionado aqui, ok? Então, quando você pega um código free model e você está tentando desconstruir ele para entender o que as coisas fazem, para poder aprender a programar utilizando o código de outras pessoas, que eu já vi vários programadores recomendando fazer isso, a IA ela também te ajuda com isso. Então aqui você vai ver que ela vai explicando linha por linha o que cada coisa faz. Obviamente que ela responde em inglês, então por enquanto ela não tem suporte para língua portuguesa nas respostas, mas você consegue perguntar em português e ela vai responder, infelizmente, em inglês, mas em breve eu espero que a gente tenha suporte para português. E aqui, ó, ela vai explicando meticulosamente, gostaram, né? Eu achei que eu não ia conseguir falar meticulosamente agora, mas eu consegui. Ela vai explicando, então, meticulosamente, cada partezinha, cada linha, cada coisa que cada coisa dessa função faz, certo? Então isso daqui é uma forma realmente muito boa de você entender o código. Eu posso pegar aqui, então, também essa função toda aqui e pedir para ele explicar, Explain Code. Eu acho que vai demorar um pouco, enquanto vai explicando aqui, ler um pouco os comentários aqui. O Parmegiana está respondendo tudo, então é isso aí. Mas para poder ganhar o item, você tem que participar do desafio. De novo, tá pinado aqui. Eu estou apontando para cima, como se vocês conseguissem ver minha mão, mas vocês não conseguem. Então, ele vai estar aqui tá pinado aí no chat. Então, sim, para você ganhar o item, você vai precisar participar do desafio. E o desafio, eu vou colocar aqui de novo para a gente poder ver. O desafio está aqui. O desafio é basicamente fazer uma cafeteria também e enviar para a gente. Vocês vão ter entre o dia 17 e o dia 27 para poder fazer isso. Então, são 10 dias. Você pode fazer em uma pessoa, né, sozinho. Você pode fazer em dupla ou em trio. E café, pode fazer em trio de 4? Não. Pode fazer dupla de 7? Não. 1, 2 ou 3 pessoas no grupo, certo? E aí, a premiação, para todo mundo que participar, vai ganhar o item, né, a caneca do Café da Comunidade. E para os 3 melhores grupos, vocês vão ganhar um gift card da GoGift no valor de $50, ok? Então, um desafio aí bem tranquilo, bem show pra gente, né, poder colocar em prática tudo que foi aprendido, tudo que foi passado aqui, né? Eu tô um pouco confuso, não sei onde está meu mouse. Achei meu mouse, pronto. Vamos voltar aqui para a tela principal. Então aqui a gente, né, a IA, ela explicou tintim por tintim tudo que o código aqui está fazendo, certo? Então é isso aí. Bom, temos mais alguma dúvida de alguma coisa do desafio? Tem mais alguma coisa aí de dúvida de script, de alguma outra coisa de desenvolvimento que vocês queiram saber? Porque esse, gente, é com uma tristeza no coração que eu venho dizer que esse é o último episódio de desenvolvimento do Café da Comunidade. Não é o último episódio, nós teremos mais um episódio. Que dia que vai ser o próximo episódio? A gente vai ter mais um episódio dia 31, que é pra gente poder anunciar os vencedores. Então a gente vai ter um episódio especial só de anúncio. Eu vou também entrar nas experiências, vou dar uma olhada, vou dar um pouco de feedback. Mas a gente vai ter então dia 31 mais um episódio voltado só para os vencedores, só para poder anunciar como que foi o desafio. Mas realmente desenvolvimento, esse é o último episódio. Então terei saudades de desenvolver por um tempo, porque temos planos aí para o futuro de mais coisas aqui, você e eu, nós e o cafezinho comunidade.
Então, não temam, o Café da Comunidade talvez volte num futuro próximo. Mas enfim, tem que fazer interior para a cafeteria? Então, não sei. Você tem que fazer uma cafeteria. O tema é realmente um pouco amplo. É claro que você vai fazer o seu desafio pensando nos temas, né, nos critérios, não sei mais falar. Você vai fazer a sua experiência, né, obviamente prestando atenção nos critérios de avaliação. Então, você vai pensar primeiro no tema, né? Então, se for uma cafeteria, já está passando o tema, né? Você não vai fazer um posto de gasolina, você não vai fazer um banco, você vai fazer uma cafeteria. E a execução, que seria, né, a qualidade técnica, gerada experiência, arte, funcionalidade, coisa assim. Então, assim, tem que fazer um interior? Não sei. Você acha que tem que fazer? Você acha que isso iria te ajudar a ser melhor no tema, na execução? Vai depender de você, entendeu? Eu não posso aqui falar o que tem ou o que não tem que ter. Eu posso falar como que a gente vai julgar e a partir disso você vai ter que decidir o que você vai querer focar, o que você não vai querer focar. Se você vai querer, às vezes, digamos que um grupo tenha... Vou começar a dar dica de Game Jam aqui. Posso? Tá liberado, produção? Posso falar de Game Jam aqui, produção? Produção liberou, hein? Como que eu gostava de trabalhar em Game Jams quando eu fazia Game Jams? Eu sempre participei de Game Jam pensando nas minhas próprias habilidades, nas habilidades do meu grupo. Então, às vezes, eu participava de Game Jam, onde a gente tinha diversos artistas 3D, diversos artistas, né, de textura, de mapa, assim, mas a gente, às vezes, não tinha um programador muito bom, certo? Então, como que a gente participava de Game Jam? A gente focava nas nossas habilidades. Então, nesses casos, a gente sabia que tinha muita gente boa, muita gente habilidosa para poder fazer o cenário. Então a gente focava nos aspectos técnicos do cenário. Então a gente fazia um cenário com vários efeitos, um cenário, né, realista, com tudo assim bonitinho, encaixando, com toda essa parte visual muito impressionante, mas acabava não focando muito em programação, não focava num loop de gameplay, né, que a gente chama. Em outros casos, às vezes a gente tinha vários programadores e só tinha eu na parte 3D. Então a gente focava mais na mecânica, em fazer uma mecânica realmente muito boa, em fazer um jogo redondinho, um jogo sem bug, um jogo, né, divertido. E o cenário, né, a parte 3D acabava ficando em segundo plano. Então é meio que um balanceamento, eu gosto de pensar nisso no balanceamento. Então a dica que eu dou é, se você tiver muita gente da arte, né, da parte 3D, focar um pouco mais no visual e às vezes deixar a parte de uma core mechanic, uma mecânica de jogo um pouco secundária, às vezes fazer algo realmente de roleplay, por que não? Né, não ter nenhuma parte de programação, ter realmente só um negócio muito bonito e realmente, né, tentar ir isso na parte da beleza, tentar fazer algo um pouco mais equilibrado, então às vezes ter um modelador, um programador, às vezes alguma outra coisa lá no grupo para poder compor o grupo, mas trabalhar com as habilidades que você e o seu grupo vai ter. Eu acho que é o essencial numa Game Jam. Não adianta você querer fazer tudo, você tem que realmente focar naquilo que você tem mais habilidade. Faz sentido, produção? Falei muito, produção, espero que não. Vou tomar mais um gole do meu café aqui. Qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que vocês tenham, pode mandar aí que eu vou estar respondendo. Então, eu acho que é isso. Se a gente não tem mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode finalizar esse último programa de desenvolvimento aqui. De novo, participem do fórum. Se vocês que estão aqui não viram algum dos episódios, sei lá, às vezes não viram o episódio de Blender, não viram o episódio de UI, não viram o episódio de textura, tá tudo no YouTube, tá tudo lá no post também para você poder ver. Se você não faz parte do Dev Forum, cara, você está perdendo muita coisa, tá? Dev Forum é um lugar, assim, maravilhoso, sensacional. Você que está começando a desenvolver, você que às vezes veio do Twitter por causa dos leaks, né, ô senhor Leak Events, veio aí por causa né, da galera comentando no Twitter. Às vezes você não conhece o Dev Forum, não conhece aqui o nosso trabalho da Dev Hell. A gente está aqui para poder fazer esses desafios, então a gente está direto... fazendo o Game Jam, fazendo aqui o Café da Comunidade, fazendo o Aprender Explore, que são essas iniciativas para poder fomentar o desenvolvimento, né? Para poder, você aí que quer começar a desenvolver, mas às vezes tem medo, então às vezes acha que é muito complexo, às vezes acha que é muito difícil. Não é tranquilo, o Roblox chuchu, é mamão com açúcar, tá? Então, é isso aí. O Dev Forum, ele é o lugar, então, para você poder
tirar suas dúvidas, para você, às vezes, você está tentando fazer algo e não está dando certo, igual aconteceu aqui com o nosso loop das lâmpadas. Se realmente não desse muito certo, não conseguisse resolver, dava para ir no Dev Fórum, tentar ver se alguém já teve esse problema parecido, ou então publicar lá essa dúvida que a gente tem, alguém eventualmente vai responder. É um lugar realmente, um fórum aí de trocas de desenvolvedor para desenvolvedor. Então, você às vezes é alguém mais experiente, como o Fly-Sun, que é um dos nossos embaixadores. Ele já fez tutorial lá também, ele já fez tutorial de programação, que eu utilizei um pouco até a base dele para poder passar aqui, mas o dele tá lá escrito, né, tudo bonitinho para um programador muito mais profissional que eu. Então lá você também tem diversos tutoriais, né? É um lugar realmente para os desenvolvedores aí se encontrarem um com o outro e crescerem todos juntos com essa comunidade linda e maravilhosa. E também, óbvio, é um lugar onde a gente tem desafio, a gente tem anúncios, a gente tem diversas coisas aí da DevHell que a gente participa, que a gente traz para vocês. Mas então é isso. Sem mais delongas, eu tô aqui enrolando porque eu não quero que esse episódio acabe, mas all that begins must end. Tudo que começa, um momento tem que terminar, né, gurizada? Então, é isso. Vejo vocês no próximo e realmente último Café da Comunidade, trazendo aí os vencedores. Boa sorte para todo mundo que vai participar do desafio, de novo, do dia 17 até o dia 27. Então, 10 dias aí. Vai ser incrível, vai ser ótimo e até a próxima.